Existem futuros muito além do que nossa imaginação alcança. O que esperar do mundo diante do colapso ambiental? E quem seremos diante das ruínas? Meu nome é Lara Carvalho e você está ouvindo Meridianos. Respire fundo e se permita viajar. Você está prestes a entrar em outra dimensão. No episódio de hoje, Natureza em Retomada, Lado B, ou o making-off de um conto pós-apocalíptico. Todos os cogumelos são comestíveis. Alguns, só uma vez. Não lembro onde eu ouvi ou li esse aforismo, mas se ele cabe em algum episódio do Meridianos, é nesse daqui. Ah, e só pra vocês não dizerem que eu não avisei, fica o aviso do spoiler. Caso você não tenha escutado o episódio anterior, escuta ele primeiro e depois volta aqui. No lado A do Natureza em Retomada, a cientista Simone parte em uma expedição pela Chapada Diamantina atrás de uma nova espécie de fungo capaz de mudar a humanidade. E olha, apesar do cogumelo que ela encontra ser medso-ficcional, medso-real, a realidade é que os fungos são fonte de muitos conhecimentos e estão, há muitos e muitos anos, revolucionando muito do que sabemos sobre a natureza. O reino fungi é formado por organismos que são popularmente conhecidos como mofos, bolores e, é claro, cogumelos. Alguns fungos se tornaram essenciais para a medicina, como o fungo Penicillium, que produz a substância bactericida, hoje conhecida como penicilina, a base para muitos dos antibióticos que temos hoje em dia. Outros fungos podem produzir a psilocibina, um princípio ativo serotoninérgico, mas em português direto, é aquele alucinógeno, o famoso cogumelo mágico. Várias pesquisas têm sido realizadas nos últimos anos sobre o potencial terapêutico da psilocibina, especialmente em microdoses para tratar depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, enxaquecas e vício em tabaco, drogas e álcool, além de outros sintomas e problemas de saúde. 2 estudos recentes com o Cordyceps, guarde esse nome, vamos voltar para ele mais tarde, mostraram que essa espécie de fungo pode ser eficiente para combater o estresse oxidativo, a inflamação, a neurodegeneração e disfunções da memória, sendo uma possibilidade eficaz para o tratamento de doenças como Alzheimer e Parkinson. O cogumelo juba de leão é outro que tem chamado a atenção pelos seus efeitos neuroprotetores, que têm sido investigados no tratamento e na prevenção do Alzheimer. Bom, além disso, os fungos também podem ser utilizados na culinária. As receitas tradicionais de estrogonofe levam o cogumelo champignon, também conhecido como cogumelo Paris. O shimeji e o shiitake têm sido cada vez mais consumidos no Brasil. E os famosos azeites trufados ou pratos que levam trufas brancas ou negras são os cogumelos mais raros e, por consequência, mais caros, que crescem embaixo da terra e têm uma aparência bem regular e texturizada na superfície. O Neurospora intermedia, que é um fungo utilizado há muito tempo na culinária da Indonésia, é um ingrediente essencial para transformar a polpa de soja em oncom, uma iguaria fermentada. E esse fungo se tornou objeto de estudo de um chefe de cozinha e químico, pós-doutorando da Berkeley. Segundo um estudo recente de Vayu Hilmaini, o Neurospora é capaz de transformar materiais vegetais estragados ou indigeríveis em alimentos ricos em proteínas e nutritivos em apenas 36 horas. E mais, ele pode crescer em 30 tipos de resíduos agrícolas, de cascas de bananas a bagaço de cana-de-açúcar, sem produzir toxinas prejudiciais. Alguns chefes de cozinha, é claro, já têm começado a fazer experimentos com Neurospora. De restaurantes de culinária contemporânea em Nova York a restaurantes com estrelas Michelin, o fungo já tem despertado curiosidade. Mas Hilmaini acredita que seu potencial é muito maior. Diminuir o desperdício de alimentos no mundo onde tantas pessoas passam fome, ao transformar esses resíduos agrícolas e vegetais intragáveis em novos alimentos. Os fungos também são indiretamente consumidos a partir do processo de fermentação, como na fabricação de pães, de bebidas alcoólicas ou de alimentos em conserva. É claro, nem todos os fungos são benéficos para a nossa saúde. Alguns podem ser venenosos, outros podem causar doenças como a micose e alguns tipos de infecções. Mas eles são essenciais para a vida terrestre. Fungos têm uma ação auxiliar nos estágios de decomposição e têm uma função muito importante para as florestas,
desenvolvendo uma relação simbiótica com muitas espécies de plantas. Os fungos que crescem em associação com as raízes das árvores, por exemplo, ajudam a aumentar a área de absorção da água e outros nutrientes como nitrogênio e fósforo para as plantas. Como a simbiose é uma via de mão dupla, os fungos podem se alimentar dos carboidratos produzidos pelas plantas. E mais, existe a possibilidade de que esses fungos que vivem em simbiose com as raízes das árvores façam parte de uma rede subterrânea que ajuda as árvores a se comunicarem entre si e trocarem nutrientes. Digo possibilidade porque, segundo a ecologista Justine Karst, ainda faltam mais estudos para comprovar as análises iniciais que foram feitas. Isso acontece também porque é difícil estudar essas redes de fungos. Elas são delicadas. Quando você cava uma raiz, você destrói a rede e o tronco que você queria estudar. Mas tem um fungo que tem chamado bastante a atenção recentemente. Na verdade, 2 espécies específicas. O Cladosporium sphaerospermum e o Cryptococcus neoformans. Em Chernobyl, pesquisadores observaram que o Cladosporium se adaptou para usar a radiação nuclear como fonte de energia, crescendo precisamente nos restos do reator nuclear. O fungo converte a radiação gama em energia química, num processo parecido com o de plantas que usam a luz solar na fotossíntese. Vale lembrar que todas as referências usadas para esse episódio estarão disponíveis no site do nosso podcast www.luademaré.com/meridianos, tudo junto e sem acento. Para saber mais, espera só um minutinho. A gente tem um breve intervalo e eu já volto para te contar o resto dessa história. Quando você pensa em caatinga, o que vem à tua cabeça? Caatinga é uma palavra que vem do tupi-guarani. Ca significa vegetação ou floresta. E tinga significa branco ou claro. Talvez a imagem de uma paisagem seca e cinza é a primeira coisa que passa por aí. Mas antes disso, tem uma palavra muito importante que resume bem o que de fato é a caatinga. Floresta. No Caatingueira, a gente vai entrar nessa floresta, encontrar histórias de mulheres que conhecem o bioma com a palma da mão, usam seus conhecimentos para cuidar da saúde de comunidades inteiras e vamos saber também como a ciência entende tudo isso. Esse é o Caatingueira, um podcast de ciência sobre biomas, mulheres e saberes populares. Então, nos acompanhe a partir do dia 1º de julho, sempre às segundas em todas as plataformas de áudio. Na primeira parte desse episódio, falei do Cordyceps, uma espécie de fungo que ficou famosa particularmente por conta dos jogos e da série The Last of Us. Nesse universo ficcional, o Cordyceps infecta os humanos e causa uma pandemia de zumbis, na qual o fungo se espalha pelo ar através de esporos. Na vida real, o Cordyceps é um organismo capaz de parasitar insetos, matando ou incapacitando esses bichos. Mas a inspiração de The Last of Us não é de todo ficcional. O Cordyceps infecta o corpo de seus hospedeiros e é capaz de controlar suas funções motoras, transformando o inseto em um veículo de condução para que ele possa atingir um ponto mais alto para se desenvolver e espalhar seus esporos. Por exemplo, uma formiga infectada pelo Cordyceps é levada até um ponto mais alto de uma árvore, até que a formiga finca sua mandíbula na superfície de uma folha e morre depois de algumas horas. Em alguns dias, o fungo se desenvolve ali e libera seus esporos para infectar outros insetos e continuar o ciclo de vida. Embora não existam registros de infecção do Cordyceps em humanos, a substância cordycepina, produzida pelo fungo, tem sido objeto de muitas pesquisas científicas. Em 150 estudos realizados, foi identificado em algumas delas que o composto pode suprimir o crescimento de tumores, auxiliar em disfunções cardíacas, aliviar dor e inflamação, e proteger contra disfunções cerebrais.
dentre outros benefícios. Incrível pensar no impacto que os fungos podem ter, não apenas no nosso organismo, mas em toda a natureza, não é? No início do ano, quando eu estava entrando no clima para essa temporada de meridianos, eu li um livro da antropóloga estadunidense Anna Tsing, chamado O Cogumelo no Fim do Mundo, sobre as possibilidades de vida nas ruínas do capitalismo. O livro foi escrito a partir de uma pesquisa de campo da autora, realizada entre 2004 e 2011, durante as temporadas de coleta do cogumelo Matsutake, nos Estados Unidos, Japão, Canadá, Finlândia e China. Se você nunca escutou falar do cogumelo Matsutake, tem um motivo. Como mercadoria, o cogumelo é exportado principalmente para o Japão por valores caríssimos. Mas o Matsutake se forma especificamente nas raízes de certos tipos de árvores, especificamente em áreas onde os nutrientes são escassos. Por esse motivo, esses fungos ajudam florestas onde as árvores não conseguem encontrar nutrientes suficientes para sobreviver. Eles realmente vivem nas ruínas. Vou citar uma fala de Anna Tsing em uma entrevista que li, onde ela diz o seguinte: no século XX, muitos biólogos pensavam que cada espécie estava por si, apenas tentando manter-se longe de predadores, comer o máximo possível e reproduzir. Mas agora essa ideia mudou muito. Está nítido que nenhum organismo individual pode tornar-se ele mesmo sem interações interespecíficas. Esse conjunto de mutualidades através das quais nos tornamos nós mesmos é talvez um pedaço desse tipo de amor. Um dos fenômenos mais estranhos de nosso tempo é o ressurgimento de um sonho de ficção científica dos anos 1950, segundo o qual os humanos deveriam ir para outros planetas como modo de escapar da Terra deteriorada. Esse é um ato de completa recusa de tudo que sabemos sobre ecologia e biologia. A recusa de que humanos apenas podem sobreviver com um conjunto de outras espécies e a ideia do escape sem a companhia de outras espécies mostram os modos que a subjetividade, afeto e tudo que achamos que fazem de nós o que somos foram distorcidos pelas ideologias do antropoceno, as quais nos fazem pensar que devemos ser mestres do resto do mundo, em vez de elementos do resto do mundo. Agora, mais do que nunca, é tempo de aprender das filosofias indígenas, nas quais as relações de parentesco entre humanos e não humanos existem por toda parte. Aprender que não se pode bagunçar o mundo sem envolver todo o nosso parentesco, humano e não humano. Quando eu desenhei essa primeira temporada de Meridianos, queria terminar com um episódio mais esperançoso. Era esse o plano, mostrar que, independente de qualquer coisa que venha a acontecer, a natureza será retomada. Mas enquanto eu escrevi o episódio anterior, a atmosfera acabou saindo um pouco como um conto de terror. Pode ser porque eu sou muito fã do gênero de terror, eu admito. Para esse conto eu achei que o terror cósmico era um subgênero que combinava bastante, por se caracterizar pelo medo do desconhecido ou ameaças incompreensíveis, a ansiedade em relação ao que não é possível de ser compreendido, e o estranhamento diante de um mundo que jamais se imaginou existir e que não é possível de ser assimilado em sua completude. Veja bem, a gente está fazendo um podcast Cli-Fi, pensando nessas diferentes possibilidades de fins do mundo. Mas repare que mesmo pensando em cenários apocalípticos, todos os nossos episódios são pautados por essa relação entre as vidas humanas e não humanas. Eu não sei se para vocês também é assim, mas para mim, pensar na retomada da natureza, apesar de todas as ações do capitalismo predatório, é algo que me traz esperança. Pensar que, no fim das contas, a esperança é verde. Eu também usei no episódio anterior uma citação da cientista botânica Hope Jahren. No trecho todo que eu retirei da autobiografia da pesquisadora, chamada Lab Girl, ela diz assim: nenhum risco é mais aterrorizante do que o tomado pela primeira raiz. Uma raiz sortuda encontrará água em algum momento, mas o seu primeiro trabalho é ancorar. Ancorar um embrião e encerrar para sempre a sua fase móvel, não importa quão passiva essa mobilidade tenha sido. A pequena raiz tem apenas uma chance de adivinhar o que os próximos anos, décadas e mesmo séculos trarão para o pedaço de solo onde está assentada. Ela avalia a luz e a umidade do momento, envia as informações para a sua programação interna e, então, mergulha de cabeça na oportunidade. Acho que Simone entendeu isso no episódio anterior. Como disse Anna Tsing, essas mutualidades entre espécies é uma forma de amor. Eu sou você, a lagosta, o sol, a cabeça de frade, as carpas, a baleia, a maresia, a árvore, o cogumelo. Não porque somos todos iguais, mas porque fazemos parte de tudo juntos. É como diz Ailton Krenak:
Fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra. Terra e humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é a natureza. Tudo que eu consigo pensar é natureza. Esse foi o making of do episódio Natureza em Retomada, escrito e apresentado por mim, Lara Carvalho, criadora e diretora do podcast Meridianos. O podcast Meridianos conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira. A criação e direção são assinados por Lara Carvalho. A trilha sonora, a edição e o desenho de som são assinados por André Martins. A identidade visual é assinada por Alissa Volpini. A produção e o site são assinados pela Lua de Maré Produções. Todos os créditos estão no nosso site www.luademaré.com/meridianos, onde também temos a transcrição e as referências de cada episódio. Agradecemos por você escutar até aqui e esperamos te ver na próxima temporada do podcast. Para ficar por dentro das novidades, siga o Instagram @luademaré Produções, tudo junto e sem os acentos. Até a próxima!